A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Neste vídeo eu quero falar sobre o sábado do Senhor ou o Senhor do sábado. Qual devemos guardar? Eu quero, com base na palavra de Deus, responder a 3 perguntas. Primeira, por que algumas igrejas guardam o sábado? Segunda, por que outras igrejas não guardam? Terceira pergunta, será que estão em pecado os que guardam ou os que não guardam? Venha comigo que nós vamos ver à luz da palavra de Deus a resposta para essas perguntas. Então, meus irmãos, se você ainda não é inscrito nesse canal, já vai se inscrevendo e ative também o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Sempre eu estou trazendo um vídeo com a palavra de Deus, esclarecendo alguma coisa, alguma dúvida sobre a palavra do Senhor nosso Deus. E então, nós temos algumas igrejas como a Adventista do Sétimo Dia que guardam o sábado, mas a maioria das igrejas não guardam. E surge então uma dúvida no meio do cristianismo e até de outras pessoas que não são cristãos, por que alguns guardam e que outros não guardam? Quem está certo e quem está errado? Vamos então ver na palavra do Senhor o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Eu quero primeiramente visar responder a primeira pergunta: por que a igreja adventista e outras também guardam o sábado? Existem vários textos bíblicos que vão falar sobre isso, mas eu separei então alguns poucos textos para a gente ver, porque não dá tempo a gente ver tudo, né? Mas sobre essa pergunta eu quero ler um texto que está no livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 8, que fala justamente dos 10 mandamentos, e um mandamento, o quarto, é este: guardar o sábado. Então vamos ler, acompanhe comigo. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Observe que aqui o 4º mandamento está mandando guardar o sábado. Eu creio que o texto principal é esse, né, daqueles que guardam o sábado. Existem outros, como eu já disse. Agora observe, irmãos, um detalhe, que às vezes nós lemos a palavra do Senhor e não observemos os mínimos detalhes e passa algo despercebido. Às vezes a pessoa lê esse texto a grosso modo e não observa o que realmente o texto está dizendo, e então acha que esse texto é suficiente para sustentar a doutrina de que devemos guardar o sábado e de que é pecado trabalhar no sábado. Mas vamos observar uma frase que está aqui no verso 10, o finalzinho do verso 10, diz assim: nem os estrangeiros das suas portas para dentro. Vejamos, irmãos, o que está dizendo isso. Aqui Moisés estava escrevendo para os israelitas, para o povo judeu. Então ele diz que nem os estrangeiros da sua porta para dentro, ou seja, para dentro de Israel, ou seja, os estrangeiros que estivessem dentro do país de Israel, dentro das 12 tribos, eles deveriam guardar o sábado. Isso nos mostra, irmão, 2 coisas. Primeiro, já podemos observar que essa lei era para os israelitas. Segunda coisa, devemos observar que quando estamos dentro de um país, devemos guardar a lei daquele país.
Eu quero explicar melhor. É certo que quando Moisés escreveu isso, o Brasil ainda não era descoberto, ainda não era habitado. Mas eu quero fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Se nós saíssemos naquela época daqui do Brasil, se existisse nós aqui, se fôssemos lá em Israel, nós deveríamos guardar o sábado das portas, ou seja, da fronteira para dentro. Subentende-se então que quem está fora não tem a obrigação de guardar o sábado. Aí já entra a resposta da segunda pergunta que eu levantei aqui. Por que algumas igrejas, a maioria delas, não traz essa doutrina de guardar o sábado? Porque às vezes, irmãos, nós lemos esse texto e achamos, os pastores da maioria das igrejas estão errados. Como eu vi recentemente um vídeo no Facebook, uma moça falando sobre isso, levantando essa questão. Por que a maioria das igrejas não guarda o sábado? E aí levanta então uma dúvida. Será que a maioria dos pastores estão errados? Será que a maioria das igrejas estão pregando algo contrário que a palavra de Deus nos ensina? Observando somente esse texto, já dá para a gente ver que não. Porque a lei era para os estrangeiros, para dentro das portas de Israel. Logo, quem está fora não teria essa obrigação. Mas tem mais alguns textos, irmãos, que eu quero mostrar para vocês. Agora no Novo Testamento, nós vamos ver o que o nosso Senhor Jesus disse sobre isso. Exatamente por isso que eu coloquei no título, o sábado do Senhor e o Senhor do sábado. Porque aqui nós vamos ver que Jesus vai dizer que Ele é o Senhor do sábado. Acompanhe comigo São Mateus capítulo 12 e o verso de número 7. Mas se vocês soubessem o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, Jesus estava dizendo, em outras palavras, para aqueles que queriam acusá-lo e acusar os seus discípulos, porque eles estavam colhendo espigas num dia de sábado. Jesus quis mostrar para eles que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. A lei que eles estavam seguindo, que Deus havia dado a Moisés para guardar o sábado, Ele é o mesmo Deus, Ele é Jesus que veio em carne, mas é Deus. Porque Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eles queriam, como se eles quisessem ensinar o próprio Deus, como se eles quisessem dizer para o próprio Deus, mas Senhor, é obrigado a guardar o sábado. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Eu quero misericórdia e não sacrifício, entendam isso. Se vocês entendessem isso, vocês não estariam condenando os inocentes. O Senhor Jesus, ao curar uma mulher que andava corcunda, ela andava dessa maneira porque haviam demônios que faziam com que ela andasse assim. Havia espíritos de enfermidade. E exatamente num dia de sábado, Jesus libertou ela daquela escravidão diabólica. Aí os fariseus começaram a questionar por que o Senhor fazia aquilo no sábado. Começaram a dizer para as pessoas, tem 6 dias na semana, nesses dias vocês vêm para ser curados, não venham no sábado. Aí o Senhor Jesus disse para eles, olha hipócritas, porventura no dia de sábado, vocês não vão lá desprender os bois, as ovelhas, os cabritos, vocês não vão dar comida a eles? Porque não poderia eu libertar esta filha de Deus que estava sendo escrava de Satanás exatamente no dia de sábado? Aí nós podemos já também compreender, trazendo para os nossos dias. Hoje nós temos hospitais, temos o serviço de segurança e muitos outros serviços que são essenciais à vida. Num país onde a maioria é cristão, imaginem se todos os cristãos fossem guardar o sábado. Todos esses serviços então seriam paralisados por falta de pessoas para trabalhar nesses dias. Aí nós já podemos raciocinar que o Senhor, então, Ele não obriga nós a guardar o sábado.
Mais um texto interessante que eu quero trazer para vocês aqui sobre essa questão, quando o apóstolo Paulo falou sobre esse tema. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo 2 e o versículo de número 16. Observe comigo o que diz: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo nos deixa claro, irmãos, nessa passagem bíblica, que tudo aquilo que estava sendo exigido pela lei de Moisés era uma representação, era uma sombra, ou seja, era um tipo do que seria Jesus Cristo. Então aí nós podemos entender porque o sábado do Senhor no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, Jesus é o Senhor do sábado. E aqui o apóstolo Paulo diz para as pessoas não se preocuparem com comida, com bebida, com dias de festa, com lua nova e com sábado. Porque tudo isso era na lei antiga, era uma sombra do que ia acontecer, que era Jesus que viria para salvar a humanidade. Nós podemos então compreender aqui, mais uma vez, ressaltar por que a maioria das igrejas não guarda o sábado. Podemos entender também que deixar de guardar o sábado não é pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando, a igreja, aqui já não é mais aos judeus, é a igreja de Cristo, que não há necessidade de observar esses mandamentos. Sobre a questão da comida, irmãos, eu tenho aqui no canal um vídeo que eu falo sobre o comer alimentos derivados de sangue. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo para vocês verem sobre essa questão. E também sobre a carne de porco. É um outro vídeo que eu falo também aqui sobre comer carne de porco, se é pecado, se não é. Vou deixar também na descrição do vídeo para que vocês possam assistir. E na tela final aqui desse vídeo, quando terminar esse aqui, vocês podem assistir esses dois vídeos que vocês vão ter um esclarecimento melhor sobre a questão que o apóstolo Paulo fala aqui sobre a comida. Porque nesse vídeo aqui nós estamos nos atendo ao sábado. E por fim, eu quero então responder a última pergunta que eu levantei aqui, a terceira pergunta, que seria: se é pecado, se estão em pecado aqueles que guardam o sábado, ou se estão em pecado os que não guardam? Quem está certo, quem está errado? Devemos continuar guardando hoje ou não? Quem está certo, quem está errado? A palavra de Deus também tem a resposta para nós sobre isso, que está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14 e o verso 5. Acompanhe comigo o que diz: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus. Podemos concluir então que quem continua guardando o sábado nos dias de hoje não está em pecado, porque está fazendo para a glória de Deus, para agradar ao Senhor, visto que vimos que é o quarto mandamento, guardar o sábado. Mas quem não guarda também não está em pecado também, por causa desses outros textos que nós lemos e outros mais que não dá tempo de ler aqui, que fala que não há necessidade de nós continuar guardando o sábado. Então há essa diferença. Uns acham que o sábado é um dia mais importante do que os outros 6 dias da semana, mas outros acham que todos os dias são iguais. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, mas nenhum desses estão em pecado. Essa é a conclusão. Então, meu irmão, se você é adventista do sétimo dia, ou se você é de outra igreja que guarda o sábado, você não está errado. Mas, em contrapartida,
nós também, que somos igreja, que não guardamos o sábado, também não estamos errados. Essa é a conclusão. E que tudo seja para a glória do Senhor nosso Deus. Se esse vídeo trouxe algum esclarecimento para você, deixe um joinha. Você vai estar dizendo para o YouTube que você gostou do vídeo. E, se possível, também compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe. Pode comentar também. Não esqueça de comentar sobre o que você entendeu do vídeo. Deus abençoe e fique com Deus.